Para a aula de hoje, na página 54, temos multiplicação com números inteiros. A multiplicação com números inteiros, ela é mais direta, é mais simples do que a adição e subtração, porque a gente não precisa se preocupar com sinais iguais soma, sinais diferentes subtrai. A multiplicação ela é com jogo de sinal direto. Independente de ter parênteses ou não, ela é com jogo de sinal direto. Então, relembrando aqui as regrinhas de jogo de sinal. Nós temos mais com mais, mais com menos, menos com mais, menos. E menos com menos, mais. Então, sinais diferentes é negativo, sinais iguais, positivo. É só lembrar que menos com menos é mais, então mais com mais também vai dar mais. E aí nós temos aqui alguns exemplos dessas multiplicações. Quando for uma multiplicação com um valor mais alto, a gente vai armar a conta de multiplicação normal. Quando for multiplicação com valores mais baixos, a gente faz o jogo de sinal primeiro e depois faz o cálculo de multiplicação, que pode ser um cálculo de multiplicação mental. Então, para a primeira situação aqui, nós vamos ter. Primeiro eu vou fazer o jogo de sinal. 4 vezes menos 65. O 4, observe que não aparece o sinal, isso significa que ele é positivo. Então, eu vou ter um jogo de sinal de mais com menos. Mais com menos, menos. E aí, eu vou multiplicar o 65, vou fazer aqui uma multiplicação à parte. 65 vezes 4. Aí, nós temos 4 vezes 5, 20. Coloco 0, elevo 2. 6 vezes 4, 24. Mais 2, 26. Então, nós vamos ter como resultado 260. Menos 260 por causa do jogo do sinal. Aí, vamos ver aqui. Observe que aqui é o mesmo número, 2 vezes 7. Eu tenho aqui o 2 vezes 7 4 vezes. Em 4 situações diferentes. Nós vamos fazer cada uma delas, depois a gente vai ver qual é cada situação. Para multiplicação vai ser, então, dessa maneira. Primeiro eu vou fazer o jogo de sinal, depois eu multiplico. Então, eu tenho mais com mais, mais. 2 vezes 7, 14. Aqui, mais com menos, menos. 2 vezes 7, 14. Menos com mais, menos. 2 vezes 7, 14. E menos com menos, mais. 2 vezes 7, 14. Nesse caso aqui, então, nós vamos ter. O resultado é o mesmo, porque é 2 vezes 7. O que é que tem de diferente? Eu tenho dois resultados positivos e 2 resultados negativos. Por quê? Nós temos essa diferença justamente porque aqui eu tenho 2 números positivos, resultado vai dar positivo. 2 números negativos, resultado positivo. Um positivo e um negativo, resultado negativo. Um negativo e um positivo, resultado negativo, que vem lá do jogo de sinal. Então, quando eu multiplico números com sinais iguais, o meu resultado vai ser 2 números com sinais iguais, o meu resultado vai ser positivo. 2 números com sinais diferentes, o meu resultado vai ser negativo. E aqui, só uma situação de quando acontece de ter o zero. E quando tem o zero? Zero não tem sinal. Se ele não tem sinal, como é que eu vou fazer o jogo de sinal? Quando tem uma multiplicação com zero, eu não preciso fazer o jogo de sinal. Por quê? 0 vezes 7, 0. Todo número multiplicado por zero é igual a zero, porque todo número multiplicado por zero é igual a zero. Isso significa que se o meu resultado vai dar zero, ele também não vai precisar de um sinal. Então, eu não faço o jogo de sinal justamente por isso, porque o meu resultado vai dar zero. Então, não precisa desse jogo de sinal. Para multiplicação com números inteiros, é só isso. Eu tenho, então, jogo de sinal, faço o jogo de sinal e faço o cálculo da multiplicação com números inteiros.
Só isso, então acompanhe aí, vocês podem acompanhar pela página do livro, como eu disse. Todos esses exemplos que eu mostrei aqui, tá lá no livro, e é só lembrar mesmo dessa parte de jogo de sinal. Até a próxima.